Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Daqui 2 dias temos um feriado em pleno sábado, que para muitos não é interessante, mas é um feriado que remete a memórias, a lembranças tristes, porque é o feriado do Dia de Finados. E naturalmente, quando chega o Dia de Finados, muitas dúvidas pairam sobre os espíritas. E é sobre essas dúvidas que nós vamos reflexionar hoje. Reza uma lenda árabe que um grande comerciante, que já tinha amealhado uma considerável fortuna, estava já com seus 45 anos, que para a época que a vida era mais curta, uma pessoa de 40 anos já era considerada idosa. E ele então, aos 45 anos, depois de conseguir tudo o que queria, inclusive realizar um dos seus maiores sonhos, que era ter um filho, o seu filho já contava 6 anos. Mas por conta das viagens de negócios, ele não tinha visto o filho nascer, não tinha visto as primeiras palavras, os primeiros passos. E ele então decidiu que faria uma última viagem. E que após essa viagem, ele teria recursos o suficiente para viver o resto da vida com todo o luxo que já havia se acostumado. E avisando a esposa, disse: eu vou partir por 2 luas. E depois disso eu quero voltar para casa e não mais viajar. E você é a pessoa que eu mais confio. Portanto, eu gostaria de deixar com você, sobre a sua responsabilidade, os nossos maiores tesouros. Aqui está a chave daquele primeiro cofre, onde lá guardamos as nossas escrituras, os documentos de posses dos escravos. Aqui, a chave daquele outro cofre, onde guardamos lá as gemas as pepitas, as gemas, as barras de ouro, os diamantes. E finalmente, o meu maior tesouro que eu deixo nas suas mãos, o nosso filho, que depois de voltar dessa viagem, eu quero aproveitar o máximo que a vida puder me proporcionar junto a vocês. No dia seguinte, ele parte com a caravana, prometendo retornar em 2 luas. O tempo passa. E como era de costume, quando ele iria retornar, ele mandava na frente um mensageiro para avisar que dia e mais ou menos a hora que chegava. A esposa então organizou tudo. E no dia aprazado foi para a porta do palacete. E pouco mais do meio-dia ela começou a perceber lá no horizonte a poeira da areia subindo e a silhueta de uma grande caravana que chegava. Minutos depois, o comerciante desce do seu cavalo, beija a testa da esposa e diz: estou com muita saudade. E o nosso filho? Eu preciso ver o nosso filho. Ela disse: calma, meu marido. Você sabe muito bem que nós temos um protocolo. E eu devolverei a você cada bem na ordem que você me entregou. Portanto, vamos ao primeiro cofre. Ei-lo aqui. Eu fiz negócios. Consegui mais escravos. Consegui mais propriedades. E aqui estão todos os documentos. Agora, vamos ao segundo cofre. Perceba que eu também fiz negócios, consegui mais gemas, mais diamantes. No entanto, algo aconteceu hoje e eu queria uma opinião sua. Ele, ansioso, diz: fale. Assim que você saiu, chegou aqui em nossa casa um ancião. E ele trouxe uma pedra, uma joia extremamente valiosa e disse: senhora,
Eu me atrasei e perdi a caravana. Eu preciso cruzar o deserto. Irei sozinho. Mas eu gostaria de deixar a teu encargo essa preciosa joia. A mais rara, a mais valiosa do que você já viu em toda a sua existência. E assim que eu retornar, eu a pegarei. Eu vi aquele ancião sair ao quebrado, adoecido, e pensei imediatamente, ele não vai conseguir retornar. Com toda certeza a joia será minha. E hoje, meu marido, pela manhã, ele chegou e, para minha surpresa, quis a joia. Quando ele pediu a joia, eu disse: que joia? Senhora, a joia que eu deixei. Mas eu não quero devolvê-la. Mas você precisa devolver, porque a joia é minha. Eu deixei essa joia apenas como empréstimo. E eu vim buscá-la. Então, meu marido, eu tomei uma atitude, mas eu queria saber primeiro a sua opinião. Ele olhou e disse: mas é incontestável, inquestionável, indiscutível. Se a joia não era nossa, você deveria devolver. Ah, que alívio, porque foi exatamente isso que eu fiz. E o meu filho, vamos. Entraram por um longo corredor, e no final desse corredor, uma grande abertura fechada por 2 cortinas. Quando ela abre a cortina, ele dá um grito. E vê o seu filho morto sobre uma laje fria. Corre, abraça o filho e olha para ela que já chorando disse: foi isso que aconteceu. Hoje pela manhã Deus me procurou e pediu a joia de volta. Eu havia cuidado dela tão bem. Coloquei-a no camafeu, trouxe para o meu seio para que pudesse aquecer no meu colo, mas ele a quis de volta. Eu relutei, eu não quis entregar, mas eu tive que entregá-la. Essa lenda árabe, ela pode nos trazer várias lições, mas a principal dela, e a que é a mais pertinente à situação relativa ao dia de finados, é sobre como nós deveríamos tratar os nossos entes queridos frente à morte. Porque, na verdade, como diz Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Nascem através de vós, mas não por vós. Podeis dar-lhe os teus pensamentos, mas jamais os dele. E o poema segue, mas Khalil Gibran, que fala sobre o filho, poderia estar falando por qualquer ente querido. Porque, infelizmente, nós ainda no estágio evolutivo que vivemos, não somos capazes de lidar com a morte dos nossos entes queridos como nós realmente deveríamos fazer. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos treina para a morte dos nossos desde cedo. Quem nunca aqui na infância teve o seu pintinho morto, o peixinho morto, o gatinho morto? Nós somos treinados por Deus a lidar com a perda, entre aspas, porque não perdemos pessoas, perdemos coisas. Mas para que entendamos o que eu quero dizer, somos treinados desde cedo para a perda de amores, de entes queridos, para que nós pudéssemos nos acostumar e sofrer menos, mas nunca nos acostumamos. Porque em verdade ainda somos dotados de um grande egoísmo. Queremos para nós. Quantas vezes um ente querido estertora doente, com dores, mas nós queremos que ele continue, que fique, demonstrando que ainda não somos capazes de entender o ciclo da vida e principalmente exercitar o desapego. É por isso que a morte é uma dor muito profunda, que cala na alma e faz com que nós soframos de uma forma que ninguém pode compreender, porque cada um tem o seu modo de sentir a dor.
Portanto, a dor da desencarnação de um ente querido não termina, não se interrompe com o sepultamento. Na verdade, ela agrava depois. Porque junta-se a dor da morte, a dor do vazio, da ausência, o lugar na cama vazio, o lugar à mesa vazio, o horário de chegar do trabalho que ninguém mais chega. Isso nos remete a um sofrimento que, felizmente, como diz o ditado, o tempo é o senhor da razão. Com o tempo nós vamos nos acostumando. Nunca que aquele vazio é preenchido. Nós nos acostumamos com ele. Mesmo que de vez em quando tenhamos uma recaída. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro dia de finados. A nossa relação com a desencarnação de um ente querido, ele vai muito além do dia de finados. Antes que nós possamos responder as perguntas, o espírita pode cultuar o dia de finados? O espírita pode acender vela para os seus mortos? O espírita pode levar flores ao túmulo? Antes de mais nada, é bom que se diga que o espírita pode fazer o que quiser. No entanto, nós precisamos compreender o que envolve o dia de finados e outros dois pontos muito importantes que, infelizmente, a maioria dos espíritas sequer se dão conta, que é o velório e que é o luto. Pois muito bem, para que nós possamos ter as nossas respostas, precisamos compreender o contexto e os porquês que hoje nós temos os chamados Dia dos Finados. Para alguns, um dia de memórias, de muitas dores. Um dia que nós precisamos reservar para respeito aos desencarnados, os que desencarnaram. Um dia tão importante que o governo permite com que nós paremos de trabalhar para poder cultuarmos as nossas crenças. Mas para outros, um dia de feriado, um dia de viajar, de passear, ou ainda de fazer o comércio. Ontem, algo que envolve a dor. Hoje, nem tanto. A comemoração dos Dias dos Mortos remonta a mais de 4.500 anos. O Dia de Finados, como nós conhecemos, é do século XIII. Mas o Dia dos Mortos vem de muito mais longe. Segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, a comemoração do Dia dos Mortos nasceu entre os celtas. Mais precisamente os druidas, que eram sacerdotes celtas. Lembra de Kardec, quando o Espírito Erasto revelou? Você havia nascido aqui mesmo, nas Galhas, no sul da França. Era um sacerdote druida e se chamava Allan Kardec. A partir daí, o professor Rivaio adotou esse pseudônimo para poder lançar o Livro dos Espíritos, pois foi nessa comunidade que, segundo Leon Denis, se originou o Dia dos Mortos. Eles tinham uma cultura agrária muito forte, tanto que acreditavam que na mudança das estações os espíritos tinham a capacidade de sair das covas, e em particular, nesta época do outono, no hemisfério norte, onde a temperatura começava a baixar, e para comemorar o fim da colheita, eles imaginavam que entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, os seus mortos sairiam dos túmulos e vinham para dentro de casa. Eles tinham seus cemitérios próximos à lavoura, porque eles acreditavam que assim como depositavam a semente na lavoura, e ela germinava, depositando seus mortos na terra, ele haveria de germinar um dia, de voltar um dia. Eles então, acreditando que eles voltariam e que entrariam em casa nesses dias, faziam festas. E segundo a tradição,
tanto os bons quanto os maus espíritos vinham para dentro de casa. Para se distinguir dos maus, os bons vinham fantasiados. Daí nasceu o Halloween. No dia 31 de outubro. O tempo passa. O Império Romano começa a conquista das Gálias no século I a.C. e demora quase 156 anos para poder conseguir conquistar. E quando conquista, impõe a sua cultura, impõe a sua língua. O tempo passa. E no ano de 380, o imperador Teodósio declara o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E a partir daí, os cristãos adotam costumes e a doutrina católica, que havia sido criada pelo imperador Constantino mais ou menos 40 anos antes, adota as chamadas culturas pagãs, e entre elas o Dia dos Mortos. Como também, por exemplo, o batismo. O batismo era um ritual de passagem dos baptas, que tinha sua piscina baptismal, onde fazia um ritual mergulhando a pessoa, e quando ela saía da água, ela era considerada de vida nova. João Batista era conhecido como João o Bapta, que nas traduções passou a ser João Batista. Mas quando a doutrina católica incorpora então o Dia dos Mortos, começa a impor aos seus fiéis essa comemoração sempre no dia 1º de novembro. No ano de 998, no sul da França, na antiga Gália, lá onde estavam os celtas, no mosteiro beneditino, o abade Ordilon registra pela primeira vez na história a comemoração do Dia dos Mortos segundo a doutrina católica. O problema é que os católicos não aderiram. Os anos passavam, as décadas passavam, e os católicos não comemoravam os mortos. Foi necessário então, no século XI, que o Papa Leão IX decretasse a obrigatoriedade da oração para os mortos no Dia dos Mortos. Ele disse que lá onde os mortos ficavam, eles precisavam de orações para poder sair daquela região. Então assim, os católicos começaram a orar, e no século XIII, para não coincidir com o Dia de Todos os Santos, mudou-se o nome de Dia dos Mortos para Dia dos Finados, e ele veio para o dia 2 de novembro. Uma curiosidade, no Brasil o Dia dos Finados é um dia de tristeza. Isso também é uma herança católica. Porque quando os católicos encamparam o Dia dos Mortos, colocaram no Dia dos Finados a necessidade da oração, das flores, a necessidade de ir até os cemitérios. Então nós temos aqui isso envolta muita tristeza, muita lembrança dolorida. Mas no México, por exemplo, o Dia dos Mortos é dia de festa. São 3 a 4 dias onde eles comem, bebem, dançam, levam comida, mesas, armam mesas, tendas nos cemitérios. Alguns deles guardam em suas casas o crânio do ente querido para que ele participe da festa. Olha como é interessante a cultura. Os hindus também fazem esse tipo de comemoração. Mas infelizmente, na atualidade, o Dia dos Finados é apenas mais um rito católico. Um rito católico onde o comércio tomou conta de tudo. Com todo respeito, o Dia de Finados parece muito mais nos cemitérios uma feira. Uma semana antes você passa na porta do cemitério, já estão montando barracas, tendas, bancas, se vende de tudo. Comida, flores, velas, incensos. E isso perde um pouco a questão do respeito para com a dor que aqueles que estão indo lá, sem a necessidade de fazer compras. Infelizmente, isso acontece, mas a dor do Dia de Finados não seria
tão grande se nós soubéssemos lidar melhor com a morte. Até mesmo porque não saber lidar com a morte cria uma inconformidade que pode nos levar a doenças. As pessoas geram mágoa com Deus. Eu já vi mães chorarem e gritarem, olhando para o céu e falando assim: Deus, por que comigo? Por que o meu filho? Por que tu fizestes isso comigo? Por outro lado, eu já vi pessoas com arrependimentos. Ah, como eu podia ter feito isso com meu ente querido. Ah, por que eu brigava? Por que eu falava? Por que eu fazia? Outros ainda caem num abismo de medo. Homens ou mulheres que tiveram desencarnado seus parceiros ou parceiras, têm medo de voltar a amar, de voltar a machucar-se. Portanto, a mágoa, a culpa e o medo são geradores de doenças, de enfermidades. Não só físicas, mas também distúrbios mentais. Mas, felizmente, esse tipo de dor tende a desaparecer com a nossa evolução. Com a nossa evolução espiritual, nós vamos lidando melhor com a morte, compreendendo mais a necessidade da morte, porque se estamos na carne, a morte nada mais é do que a entrada para a vida real, para a vida verdadeira. E olha que interessante, quando nós buscamos na Revista Espírita, em março de 1858, uma entrevista com Bernard de Palissy, que na sua última reencarnação na Terra foi um sapateiro parisiense, e que vive hoje em Júpiter, considerado pelos espíritos o planeta do sistema solar mais evoluído. Ele descreve como a vida em Júpiter, em determinado momento, pergunta-se: e a morte para os jupiterianos? Como que é a morte lá? Ele diz lá: compreendemos que a desencarnação é apenas o fechamento de uma jornada bem cumprida. Em outra entrevista dizem que comemoram da mesma maneira que uma criança, ao encarnar, nós comemoramos e ficamos felizes. Lá, ao desencarnar, eles também ficam felizes porque sabem que foi cumprida uma etapa. Então é para isso que nós estamos caminhando, porque enquanto não chega, a dor chega e nos machuca. Porém, compreender a morte e aceitá-la é terapêutico. Principalmente para quem vai. E é aqui que nós vamos entrar nos pontos que nos dará condições de responder aquelas perguntas. O Livro dos Espíritos, na questão 320, Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na Terra? A resposta dos espíritos: muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, mas se são infelizes, serve para aliviá-los. Se a boa lembrança felicita os nossos entes queridos desencarnados, é fácil entendermos que amar também faz. É por isso que nós precisamos lidar melhor com a desencarnação e evitar, por exemplo, as lamentações, as cobranças excessivas. Oh, meu bem, por que me deixastes? Por que? Como você teve coragem de morrer e me deixar sozinho ou sozinha? Eles sentem e eles sofrem por isto. No livro Os Mensageiros, no capítulo 26, intitulado Ouvindo os Servidores, tem o caso de Alonso, que é um espírito que não havia muito desencarnado, e ele pedindo orientação para um dos mentores da colônia espiritual a qual ele estava, ele reclamando
e dizendo que ele estava tentando levar a vida dele ali naquela estação. Porém, à noite, quando ele ia fazer as suas orações, ele lembrava das suas famílias, da sua família, ele ficava atormentado. Ele sofria muito porque ele ouvia as reclamações, ele ouvia os choros e as cobranças dos seus familiares que ficaram na terra. E aquilo estava deixando ele um tanto quanto desequilibrado. Portanto, nós precisamos compreender isto. Porque quando vamos ao cemitério, que lembramos, que sofremos, que às vezes oramos, a saudade, aquele tipo de saudade pode ferir o nosso ente querido. Posto então que o dia dos finados é um ritual católico, posto então que não há a necessidade de irmos ao cemitério, porque nós como espíritas sabemos que o nosso ente querido não está lá. A pergunta é, o espírita deve ou pode ir no cemitério? A resposta é sim e não. Depende. Depende de quê? Depende de você. Você quer ir ao cemitério no dia dos finados? Vá. Você acha desnecessário? Não vá. É simples assim. Porque em verdade, como espíritas, nós entendemos que os nossos entes queridos não estão lá. No entanto, muitos têm a necessidade. Pelo simples motivo de que praticamente todos nós somos egressos da doutrina católica de reencarnações passadas. E os dogmas e os costumes eram impostos como são até hoje, sem questionamento. Muitos de nós aqui estamos pela primeira vez vivenciando a doutrina espírita nessa reencarnação. Então é natural que no nosso inconsciente espiritual nós tragamos os costumes, a vontade. E não faz mal nenhum. Agora temos que entender que o nosso ente querido não está lá. Se você já é uma pessoa um tanto quanto mais amadurecida espiritualmente e já compreende isto, não tem necessidade de ir no cemitério. Mas se você sente a necessidade, não há mal nenhum. E isso é tão certo que foi alvo de perguntas na codificação. O Livro dos Espíritos, na sua questão 321, Kardec pergunta: dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se esses espíritos para visitar os que vão orar sobre os túmulos? A resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, seja nesse dia, seja em qualquer outro dia. O que equivale dizer que se eu vou no cemitério e lá eu oro pelo meu ente querido, se ele está em condições, ele pode sim ir me encontrar no cemitério. Mas ele não está no cemitério porque está lá. Da mesma maneira que eu orei por ele no cemitério e ele teve condições de ir até mim, eu posso orar por ele em qualquer lugar. No trabalho, no trânsito, em casa. E ter a sua presença da mesma forma. Porque para os espíritos, o dia dos finados é um dia como qualquer outro. Não faz a menor diferença. No entanto, do lado de cá, muitos espíritas mantêm o costume. Minha mãe, por exemplo, todos os anos pede que alguém vá no cemitério dar uma limpada, uma encerada no túmulo do meu pai. Eu sempre vou. E não vejo problema nenhum. Ela acha que precisa, claro, nós vamos deixar o túmulo lá também, jogar das traças, porque eu sei que meu pai não está lá, então deixa apodrecendo, não é assim. Mas também não precisa limpá-lo sempre nos dias dos finados. Até ano passado eu ia. Descobri alguém que faz o serviço, ontem mesmo mandei uma mensagem, ele lavou, mandou a foto, passei o Pix, e está feito.
Eu não deixo de ser mais espírita porque eu faço isso. Eu estou atendendo a um costume que também não me custa nada atender. Esse é o ponto. O espírita pode acender vela para os seus mortos? Pode. Você se sente bem? Acenda. Mas o que você precisa entender é que aquela luz não vai clarear a vida do seu ente querido. Kardec diz textualmente que nada material interfere na vida dos espíritos. A luz que os espíritos buscam é a luz de outra forma. Até mesmo porque, dependendo de onde está o nosso ente querido, aquela vela não vai fazer efeito nenhum. Pergunta 323, Kardec questiona: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Não por acaso, lá no século XIII, o Papa Leão IX teve a inspiração do alto para impor aos seus fiéis a oração, pelo menos uma vez por ano. E aqui entra outro ponto importante. Quantas pessoas, e vamos falar dos espíritas, porque somos de nós que estamos falando. Quantos espíritas lembram de orar para os seus entes queridos apenas no dia de finados? Imagina se você tem muitos amigos, mas esses amigos passam o ano inteiro sem falar com você. No seu aniversário te ligam, fazem festa, te cumprimentam, te dão presentes e depois some todo mundo. É mais ou menos essa sensação de um ente querido que passa o ano inteiro sem ser lembrado e apenas no dia dos finados ele é lembrado. Kardec, aliás, os espíritos respondem através de Kardec que a oração é fundamental. E nós podemos orar a qualquer momento. Não orar 20 Pai Nossos, 30 Ave Marias, não se trata disso. A oração é a elevação do pensamento. Eu converso com meu ente querido como se ele estivesse aqui, em pensamento. Sem reclamação, sem lamentação, sem pedir nada, porque tem gente que o pai, a mãe, o avô, a avó mal desencarnou, já começa a orar e fala: você podia me ajudar nisso, me ajudar naquilo. Às vezes o espírito não está nem em condições. Conversemos com ele, falando das nossas saudades, do quanto nos fizeram, o quanto nos fez bem. Joana orienta para aqueles que já se despiram da necessidade das velas, das flores. Ela orienta no livro Lampadário Espírita, deixa eu ler que fica melhor. Transforma aquela moeda que você iria comprar vela e flores em livros, em pão, em remédio para aqueles que são mais desfavorecidos. O melhor jeito de homenagear o desencarnado é fazer alguma obra em nome dele. Ou seja, se eu já não sinto mais necessidade de ir ao cemitério, eu posso muito bem, ao invés de gastar aquele dinheiro com velas, ao invés de gastar aquilo com flores, fazer uma obra em homenagem ao meu ente querido. Se meu ente querido gostava de crianças, eu posso adotar uma criança virtualmente em alguma creche, levar alguma coisa, pegar ele para passear em nome do meu ente querido. Se ele gostava da natureza, eu posso plantar árvores em nome dele, fazer alguma caridade em nome dele, sim. Ele receberá isso de maneira muito melhor. No entanto, o dia de finados não é o mais importante deste mecanismo de desencarnação dos entes queridos. Talvez o principal passe despercebido, que é o velório. Certa feita, um tio meu desencarnou. E para quem conhece ali o memorial, eu estacionei o carro próximo do sindicato dos bancários, porque estava muito cheio. Desci a pé, virei à esquerda, não sabia qual era a sala que estava tendo o velório dele, quando eu passo pela primeira janela. Conversa alta, risos,
piadas. Eu confesso que eu fiquei assustado com aquilo. Se eu gravasse e mandasse para alguém, essa pessoa perguntaria em que festa que eu estava. E para minha surpresa, quando eu entro, era justamente a sala do velório do meu tio. Isso não é incomum. Isso é muito mais comum do que se imagina. Eu tenho o costume de, às vezes, ir para os velórios e ficar observando. As pessoas conversam, falam de tudo, falam mal do morto. Contam piada. E mal sabem que talvez aquele é o momento mais sensível para o desencarnado. Que está no momento de perturbação, de sofrimento, sem saber ao certo o que aconteceu. E muitas vezes ouvindo até alguém que ele considerava falando mal dele. O velório deve ser um local de oração, de meditação, não de encontros sociais. Hoje nos Estados Unidos já existe até cerimoniais para velórios. Muita gente acha que o velório muito cheio, o velório bem sucedido, bonito, e não é. O velório bem sucedido é aquele onde as pessoas que estão lá estão com respeito para com a família, para com o desencarnado. No livro Voltei, onde Frederico Figner estava num momento de muita perturbação, amparado por Dr. Bezerra e a sua filha, num dado momento ele se sente bem, e sem saber o porquê, Dr. Bezerra leva ele até na porta, e mostra um carro estacionado. E lá ele vê uma espécie de bolhas gigantes de sabão que subiam, e quando estouravam, aquela energia alcançava ele, ele se refazia. Dr. Bezerra leva ele até lá e diz, está vendo? São pessoas estranhas, que não conhecem o morto, que não quiseram entrar, mas estão aqui fazendo oração por ele. Essa deveria ser a nossa condição frente às situações em velórios. Se você não consegue ficar no velório de maneira respeitosa, não vai. Até mesmo porque o velório é importante, mas muito mais importante do que o velório é depois do velório. Quando todo mundo some e a família volta para casa, muitas vezes sozinhos. E chega lá e vê a mesa vazia, a cama vazia. É ali que a dor aperta. É neste momento que nós precisamos ser mais solidários. Do mesmo jeito que nós tiramos um tempo para irmos até o velório e amparar, devemos fazer no pós-velório. Mas não é chegar lá e ficar fazendo perguntas, como que aconteceu, por que aconteceu, e pior, mal de espírita, querer descobrir como que o ente querido está no plano espiritual. Quem somos nós para saber? Cada caso é caso, cada um tem a sua condição. Nós precisamos levar a nossa solidariedade. E nós precisamos entender que pode ser nós amanhã. E quando é, nós precisamos também aprender a lidar com o luto. Porque o luto fisiologicamente é saudável. Psicologicamente é saudável. É um momento da vida que nós precisamos vivenciar, mas não prolongar. É natural que nós sintamos aquela dor, aquela falta. Mas precisamos trabalhar para que isso não passe de 3, no máximo 4 meses, porque aí entra no campo da depressão, da lamentação e da perturbação dos nossos entes queridos. Busquemos ajuda psicológica se for o caso, mas o melhor jeito é trabalhar em nome do ente querido. É fazer pelo ente querido aquilo que ele gostava, porque é assim que ele vai ficar bem. E aqui nesses últimos minutos eu queria pedir licença. Eu tinha programado contar a história do velório do Chico, para a gente entender o quanto de coisas acontece durante o velório. Mas me deu uma vontade de falar de mim mesmo, em particular do meu pai. O meu pai, para quem conheceu, foi um homem notável, espírito exemplar. Conhecido como Tieudes, alguém que vivia 50% para a família, 50% para a caridade. Desenvolveu uma fibrose pulmonar
E quando nós descobrimos, já estava na fase um pouco adiantada. E eu, na época, morava em Mineiros. Não pude conviver tanto com ele mais próximo nesses últimos tempos, até mesmo porque ninguém sabia quando seria. E quando a doença afunilou, onde ele já não aguentava mais ficar sem oxigênio, eu me lembro muito bem que lá em Mineiros eu tinha uma palestra por mês no Allan Kardec, que é o centro de lá, e naquele domingo eu teria palestra. Meu pai havia passado muito mal no sábado, no domingo. E quando eu fui para a palestra, minha mãe perguntou, você vai? Olha como está seu pai. Eu falei, mãe, eu vou fazer o que ele ensinou. Vou trabalhar. Ele está bem amparado. E fui. Eu me lembro que assim que eu saí do centro, que eu ligo o celular, a mensagem da minha sobrinha Ana Laura chorando. Tio, corre que o vovô está morrendo. Eu entrei no carro, saí, peguei a rodovia. E assim que eu saí de Mineiros, em pensamento eu comecei a conversar com ele. Falando do quanto eu amava. Do quanto eu admirava. Falando que nós sentiremos saudades, mas que a gente ficaria bem. Que ele não precisaria preocupar, porque eu sabia que ele estava preocupado. Naquele momento, um cheiro de rosas invadiu o carro. Que foi impressionante. Por 20 ou mais quilômetros, eu segui conversando em pensamento. Assim que eu entro o trevo, que eu pego o celular, a mensagem, e ela falando, o vovô morreu. Cheguei em casa, minha mãe muito emocionada, meus irmãos. No outro dia o velório. Eu confesso que eu me mantive muito equilibrado. Eu tinha certeza que ele estava bem. Eu sabia que ele tinha vencido, então eu aproveitei para dar apoio moral à família. Na hora de fechar o caixão, me pediram para fazer oração. Eu me pus na cabeça do caixão e deu aquele trovão lindo. Eu falei, do jeito que ele gosta. Quando tinha trovões, chuva, meu pai ia para fora, deitava e ficava ouvindo e falando, essa é a sinfonia da natureza. Ele adorava o barulho dos trovões. E eu dei a mensagem dizendo que naquele momento era tristeza do lado de cá, mas com toda certeza muita festa do lado de lá. Levamos para o cemitério às 6 horas da tarde da segunda. De lá eu saí, fui para o centro do Seu Ulisses fazer palestra. Eu me lembro que quando eu entrei todo mundo me olhou parecendo que tinha visto um fantasma. Eu fiz a palestra. Viajei para Mineiros no outro dia. Eu tinha uma palestra lá no culto ecumênico, não me lembro que curso. Ofereci a palestra a ele. As pessoas estranharam porque eu tinha acabado de enterrar meu pai e eu estava fazendo palestra. Eu falei, eu estou fazendo o que ele ensinou. Eu estou fazendo em homenagem a ele. Na outra semana eu chego, quando eu vou lá no Seu Ulisses, na segunda-feira, ele fala, adivinha quem estava aqui quinta-feira passada? Não faço a menor ideia. E ele disse, na hora dos passes, que as pessoas estavam ali, a luz baixa, eu vi uma cabecinha branca alquebrada, quando eu firmei o seu pai trabalhando. Ele estava amparado por uma entidade tão grande que eu só via a luz e não consegui ver. E a partir daquele dia, quase todos os meses eu tinha uma notícia aqui, outra ali do meu pai. O tempo passa. E na semana de aniversário dele, que é 18 de setembro, minha mãe falou, olha, eu queria fazer um culto em casa pelo aniversário do seu pai, mas aqui não dá, não cabe todo mundo. Vê lá no Allan Kardec. Eu organizei, ainda não tinha feito a reforma lá, caiu numa quinta-feira. Quando nós chegamos, aqui eu vejo a Simone, a dona Zeni, que estavam lá também. O Zé Lúcio falou, deixa eu só dar a abertura aqui da palestra, eu quero participar. Tudo bem. Nós entramos, uma saleta um pouco maior que esse palco. Ficamos sentados como se fosse aqui o auditório. E me pediram para falar. Eu disse, não, hoje eu me dou o direito de não falar. Pedi o Zé para falar.
Sentei. O Zé pegou o evangelho, começou a ler, fechou, e quando ele começa a oração, ele põe a mão assim e diz: minha família, que saudade. Como é bom estar de volta. 7 meses depois. Eu estou bem. Eu cheguei de cá muito bem. Naquele momento da desencarnação, porque ele começou a passar muito mal, minha mãe chamou os bombeiros, levaram ele para o hospital, ele falou, naquele momento, eu não senti nada. Eu adormeci e acordei de cá rodeado de amigos, de família. As orações que vocês fazem para mim, eu recebo como flores. Meu quarto está cheio de flores. Olha a importância da oração. E para testar a veracidade da comunicação, ele vira para o lado da minha mãe e diz enimo bem. Um termo íntimo que ele só usava dentro de casa e os alunos não conheciam. Enimo bem. Você não está sozinho como você pensa. Eu nunca te abandonei. Como eu sinto saudade de você levar o café da manhã para mim todos os dias. Até quando a gente estava brigado, você já jogava o café lá e voltava, mas você levava. O Zé Lúcio não sabia disso. E ele vira para o nosso lado e diz, meus filhos, muito cuidado com os momentos de ociosidade. Muito cuidado com a cabeça vazia. E guarde essa frase porque eu guardei. Porque o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. A morte não existe. As nossas dores devem ser transformadas em flores através das orações. Nós precisamos lidar com a perda dos nossos entes queridos com amorosidade, porque é temporária. Isso é uma coisa nada a ver, mas eu vou falar só para mostrar o quanto é temporário. Há mais ou menos 1 ano ele dá uma comunicação por um outro médium, numa outra reunião, e manda falar o seguinte, eu estou construindo a nossa casa de cá. Para quando vocês chegarem, a gente continuar juntos. Sim. Estaremos juntos um dia, portanto, lembremos dos nossos entes queridos com amor, com carinho, coração. Deu vontade de chorar, chora. Mas não lamente. Sorria. Sinta a saudade, porque como diz o ditado popular, quem sente saudade é porque foi feliz. Mas entendamos que é temporário. Entendamos que eles não estão lá no cemitério. Transformemos as flores, as velas, em pães, em livros, e sigamos em frente. E para encerrar, anotemos a frase do meu pai. O passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. Que tenhamos todos excelente semana e que Jesus os abençoe. Obrigado.